Você acredita que a coragem pode ser mais poderosa que um gigante? Em um mundo onde a verdade é frequentemente escondida, vou revelar um segredo contraintuitivo. A verdadeira força não está no que vemos, mas no que acreditamos. Você vai descobrir como enfrentar gigantes da vida real com nada além de fé e uma pedra. Prepare-se para ser surpreendido e inspirado, porque o que vou compartilhar vai além do que você já ouviu. Não perca esta jornada épica, onde cada momento é uma revelação. Davi sabia o que muitos desconheciam. No capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, o exército israelita confrontou os filisteus e seu imponente campeão, Golias. Durante uma visita ao acampamento para ver seus irmãos mais velhos, Davi encontrou Golias pela primeira vez. A atitude de enfrentar e lidar com qualquer coisa reconhecida como perigosa, difícil ou dolorosa, ao invés de fugir dela, a qualidade de ser destemido ou corajoso, valor, essa é a definição de coragem segundo o Webster's New World Dictionary. O exército dos filisteus posicionou-se para a batalha próximo ao vale de Ela, localizado a sudoeste de Jerusalém e perto de Gate. Saul e seu exército reuniram-se nas proximidades, com o vale de Elá separando-os. Um campeão chamado Golias saía do acampamento filisteu diariamente por 40 dias, desafiando os exércitos de Israel a enviar-lhe um oponente à altura. Vemos o que aconteceu aos israelitas quando Golias apareceu em 1 Samuel 17, versículo 11. Quando Saul e todo o Israel ouviram essas palavras dos filisteus, ficaram desanimados e com muito medo. Golias era realmente imponente. O homem era enorme, com uma lança cuja ponta pesava aproximadamente 15 libras e uma couraça de cerca de 125 libras, medindo entre 9 e 11 pés de altura. Seria imprudente subestimá-lo como adversário. Era natural que todos no campo tivessem medo, até mesmo o rei. Como poderiam os soldados normais ter coragem se até o rei estava com medo? Numa ocasião, enquanto Davi levava suprimentos para seus 3 irmãos mais velhos na frente de batalha, ele ouviu as provocações do gigante e viu o medo nos rostos dos soldados hebreus. Davi também poderia ter ficado com medo, pois ninguém o respeitava. Primeiro, ele não era respeitado por ser jovem. Em 1 Samuel 17, 26, 30 diz: Então Davi falou aos homens que estavam ao seu lado: O que será feito pelo homem que matar este filisteu e remover a desonra de suas provocações a Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso que desafiou e insultou os exércitos do Deus vivo? Os homens lhe disseram o que seria feito pelo homem que o matasse. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu o que ele disse a um homem e se enfureceu contra Davi. Ele questionou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço sua presunção e arrogância e a maldade em seu coração. Você veio apenas para ver a batalha. Mas Davi respondeu: O que eu fiz agora? Foi apenas uma pergunta inocente. Então, Davi se afastou de Eliabe e fez a mesma pergunta a outra pessoa, recebendo a mesma resposta que antes. Seu irmão pensava que ele era apenas um jovem buscando emoção. Até o rei Saul achava que Davi era jovem demais para enfrentar Golias. Em 1 Samuel 17, 31, 33 está escrito: Quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, os homens as relataram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Nenhum homem deve perder a coragem por causa dele, Golias. Seu servo irá lutar contra esse filisteu. Saul, porém, disse a Davi: Você não pode lutar contra este filisteu, pois é apenas um jovem, e ele é um guerreiro desde a juventude. Depois de algum tempo, Saul concordou com a batalha entre Golias e Davi. Você poderia pensar que, após isso, Davi seria respeitado, mas até Golias, a causa do problema, o desrespeitou. Em 1 Samuel 17, 41, 43, está registrado:
O filisteu avançou em direção a Davi com seu escudeiro à frente. Ao ver Davi, ele o ridicularizou por ser apenas um jovem de aparência bonita e pele clara. O filisteu disse a Davi: "Sou algum cão para que venhas a mim com varas?" E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Naquele dia, Davi enfrentou seu irmão, Saul e Golias. Todos os três, seu irmão Saul e Golias, não demonstraram grande confiança nele. Mas porque Davi continuou avançando, enfrentando cada desrespeito? Muitas vezes somos subestimados por diversos motivos. Para alguns, pode ser por causa da idade, seja jovem ou idoso. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé, na pureza. Isso está em 1 Timóteo 4:12. Infelizmente, algumas pessoas diminuem os jovens, chamando-os de a igreja de amanhã. Além disso, há quem acredite que após uma certa idade, as pessoas não são mais capazes de contribuir com sua comunidade espiritual. Alguns duvidam de nossas habilidades, mas Deus não é como os homens. Às vezes, tememos porque duvidamos de nossas próprias habilidades. Somos, às vezes, como os israelitas antigos, quando ouviram o relatório negativo dos 10 espiões sobre a terra de Canaã. Lá vimos os Nefilins, os filhos de Anak, que vêm dos Nefilins, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Isso está em Números 13:33. Então, por que Davi não estava aterrorizado com Golias, enquanto todo o exército de Israel, incluindo Saul, estava tão amedrontado? A primeira razão é que ele confiava no verdadeiro e vivo Deus. Em 1 Samuel 17:26 está escrito: Então Davi falou aos homens que estavam ao seu lado: O que será feito pelo homem que matar este filisteu e remover a desonra de suas provocações a Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso que desafiou e insultou os exércitos do Deus vivo? Outros guerreiros concentravam-se nos perigos da luta ou nos espólios da vitória ainda em jogo. Parece que Davi era o único preocupado com a honra do Deus vivo e a reputação de Israel. Isso demonstra, sem sombra de dúvida, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele se importava com as coisas que Deus se importava. Ele via o problema em termos espirituais, não em termos materiais ou carnais. Quando os homens de Israel falavam deste homem, Davi se referia a ele como o filisteu incircunciso. Quando diziam que ele tinha vindo desafiar Israel, Davi afirmava que ele desafiava os exércitos do Deus vivo. Enquanto os homens de Israel viam o homem que o matasse, Davi via o homem que venceria o filisteu e tiraria a vergonha de Israel. Davi enxergava as coisas sob a perspectiva do Senhor, mas os homens de Israel apenas sob a perspectiva humana. Mesmo diante de Golias, vemos a mesma coisa. O filisteu também disse a Davi: Venha até mim e darei sua carne às aves do céu e às bestas do campo. Então Davi respondeu ao filisteu: Você vem a mim com espada, lança e dardo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você insultou. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te derrotarei e cortarei sua cabeça. E darei os cadáveres do exército dos filisteus hoje às aves do céu e às bestas da terra, para que toda a terra saiba que existe um Deus em Israel. Isso está em 1 Samuel 17:44-46. Podemos imaginar a voz grave e profunda de Golias repercutindo nas altas colinas ao redor do vale de Ela. O som incutia medo no coração de cada soldado israelita e provavelmente até em alguns dos soldados filisteus. Então Davi respondeu com sua voz de adolescente, talvez até com a voz falhando. Os filisteus riram quando ouviram Davi praticamente gritando com sua voz trêmula, e os israelitas ficaram horrorizados e envergonhados. Davi diz:
Você vem a mim com espada, lança e dardo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Deus faz uma distinção entre si mesmo e Golias, sem dar crédito a Golias. Ao dizer, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, é como dizer, eu venho como representante do Senhor dos Exércitos, o Deus que tem exércitos celestiais a seu comando. Eu sou um homem enviado, um homem em uma missão de Deus. Lemos que Davi disse, hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi demonstrava uma crescente confiança. Dizer a Saul que mataria Golias era uma coisa, mas é completamente diferente dizer diretamente a Golias que o mataria e afirmar que o Senhor faria isso naquele dia. Acrescentar, eu te derrotarei e cortarei tua cabeça, é um detalhe bem vívido. Davi foi cuidadoso ao dizer que o Senhor entregaria Golias em suas mãos. Sua coragem vinha de sua fé em Deus. Ele entendia que o Senhor estava no controle do conflito. Esse incidente tornou Davi famoso. No entanto, sua motivação não era o ganho pessoal. Ele agiu movido pelo desejo de honrar e glorificar o Senhor, em vez de buscar reconhecimento para si mesmo. Seu objetivo final era espalhar a mensagem de que há uma presença divina em Israel que todos deveriam reconhecer. Lemos, ele te entregará em nossas mãos. Observe mais uma vez a humildade de Davi. Não é ele te entregará em minhas mãos. Davi sabia que era uma batalha de todos, que ele lutava em nome de todo Israel. Se eles não confiassem no Senhor, Davi confiaria por eles. Nossa fé inabalável em Deus nos capacita a resistir ao diabo e suas tentações. Em 1 João 5,4 está escrito, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo. A nossa fé persistente em Jesus, o Filho de Deus. A segunda razão para a coragem de Davi era baseada em experiências passadas, nas quais Deus o protegeu. Foi assim que Davi respondeu a Saul, quando o rei duvidou dele. Em 1 Samuel 17, 34-37, diz, mas Davi falou a Saul, seu servo cuidava das ovelhas de seu pai, quando um leão ou um urso veio e levou um cordeiro do rebanho. Eu o persegui, ataquei-o e salvei o cordeiro de sua boca. E quando ele se levantou contra mim, agarrei-o pela juba e o matei. Seu servo matou tanto o leão quanto o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois insultou e desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi disse, o Senhor que me salvou das garras do leão e do urso vai me salvar das mãos deste filisteu. E Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Saul estava basicamente dizendo a Davi que ele era um soldado há mais tempo do que Davi estava vivo. Como ele poderia vencer contra Golias? Isso mostra que Saul considerava apenas os aspectos físicos da batalha, negligenciando a dimensão espiritual. Esse é geralmente o padrão de preparação de Deus. Ele nos chama a ser fiéis onde estamos e depois usa nossa fidelidade para realizar coisas maiores. Se Davi tivesse recuado ao ver o leão ou o urso, não estaria preparado para enfrentar Golias, mas ele foi confiável naquela época, então será confiável agora. Davi se torna mais ousado à medida que a história avança. Primeiro, ele disse que alguém deveria lutar contra Golias por uma causa justa. Depois, ele afirmou que lutaria contra Golias. Agora, ele diz que vai matar Golias. Davi não tinha ideia de que estava sendo preparado para enfrentar um gigante quando era um pastor lutando contra leões e ursos. Raramente reconhecemos o propósito de Deus em nossa preparação. Mas Davi podia se confortar com o fato de que o Senhor sempre lhe providenciou e continuará a fazê-lo. Davi entendeu que a ajuda passada de Deus era um sinal da ajuda futura de Deus. Saul também sabia disso. Saul tinha confiança em Deus porque Deus esteve ao seu lado no passado. Em 2 Timóteo 4, 16, 18 está escrito,
Na minha primeira defesa, ninguém me apoiou ou ficou ao meu lado, todos me abandonaram. E que isso não lhe seja cobrado por Deus. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que através de mim a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e fui salvo da boca do leão. O Senhor me livrará de todo mal, e me levará em segurança ao seu reino celestial. A Ele seja a glória para sempre e sempre. Amém. Davi permaneceu firme quando seria tentador fugir. Ele permaneceu a uma distância de arremesso de lança de um homem quase 2 vezes maior que ele, um grande guerreiro gigante. Precisamos enfrentar o mal e a iniquidade, mesmo quando queremos fugir. Efésios 6:13 diz: portanto, revistam-se com a armadura completa de Deus, para que possam resistir com sucesso e manter sua posição no dia perigoso do mal e, tendo feito tudo o que a crise exige, permanecer firmes, plenamente preparados, imóveis e vitoriosos. Davi venceu quando todos pensavam que ele não conseguiria. Em 1 Samuel 17:48-51 está escrito: quando o filisteu se levantou e veio ao encontro de Davi, Davi correu rapidamente para a linha de batalha para enfrentar o filisteu. Davi colocou a mão em sua bolsa, tirou uma pedra, lançou-a com sua funda e acertou a testa do filisteu. A pedra penetrou em sua testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi triunfou sobre o filisteu com uma funda e uma pedra, abateu o filisteu e o matou sem espada na mão. Correu, ficou sobre o filisteu, pegou sua espada, desembainhou-a, matou-o e cortou-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu campeão poderoso estava morto, fugiram. Quando a batalha acabou, foi Davi, e não Golias, quem venceu. Podemos ter certeza de que Deus nos conduzirá à vitória se andarmos pela fé. Romanos 8:31 afirma: o que então diremos a tudo isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1 Coríntios 15:57 também diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória como conquistadores através do nosso Senhor Jesus Cristo. Como cristãos, tenhamos a coragem de obedecer como Abraão, servir como Josué, repreender o pecado como Estevão, falar a verdade como Paulo. Davi se manteve firme quando tudo lhe dizia para fugir. Pela fé, ele conquistou uma grande vitória para o povo de Deus. Nós nos manteremos firmes por Deus? Quem seguirá a Jesus, defendendo o que é certo, erguendo sua bandeira na mais densa batalha? Quem seguirá Jesus? Quem responderá: estou do lado do Senhor, mestre, aqui estou. Coragem significa se manter firme quando todos querem fugir, falar quando todos têm medo de falar, agir quando todos estão paralisados pelo medo, agir diante do perigo, mantendo o caráter e a retidão moral, quando todos estão tentados a comprometer os seus. Precisamos entender algo. Todos têm medo em algum momento. Todos nós experimentamos a emoção do medo. Coragem é ser capaz de superar nossos sentimentos de medo e dar um passo para fazer o que sabemos que é certo. Até os grandes perdem a coragem às vezes. Os cristãos precisam de coragem. Há tantas vezes que enfrentamos desafios à nossa fidelidade e sentimos medo. O medo faz as pessoas recuarem de responder ao Evangelho. Em Atos 24:25 está escrito: mas ao discutir sobre justiça, autocontrole, comportamento honroso, integridade pessoal e o julgamento vindouro, Félix ficou assustado e disse: vá embora por agora, e quando eu achar conveniente, mandarei te chamar. O medo pode fazer os cristãos perderem suas almas. Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, desprovidos de caráter e integridade pessoal, imorais, assassinos, feiticeiros com drogas intoxicantes, idólatras e ocultistas que praticam e ensinam religiões falsas, e todos os mentirosos que enganam e distorcem a verdade, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte.
Deus realiza milagres, pessoal. Se você se entregar a Ele, Ele fará maravilhas através de você. Quais são as motivações para ter coragem? Número 1. Você pertence a Jesus, portanto, não tenha medo. Número 2. Deus vai te justificar. Não tenha medo, pois o oculto será visto, o encoberto será revelado. O que você diz, o que descobre de Jesus em privado, um dia será publicamente justificado. Número 3. Nem mesmo a morte pode te prejudicar. Em Mateus 10:28 está escrito: "E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma." Sua alma está em jogo quando você busca a aprovação dos homens. O que isso faz? Você sabe, a pior coisa que as pessoas podem fazer a você ao te destruírem é te enviar para o paraíso. A pior coisa que podem fazer é mandar sua eterna personalidade para o paraíso. Número 4. Deus sempre está perto de você. Em Mateus 10:30. Mas até mesmo os cabelos da tua cabeça estão todos contados, pois o Pai é soberano e tem conhecimento completo. Seus cabelos estão contados. Quem pode contar seus cabelos? Nenhum humano pode contar seus cabelos, e para tentar, teriam que se aproximar muito. Isso indica uma atenção real, cuidadosa e íntima, e esse é o ponto. Seu Pai não está distante quando você está sofrendo. Ele te ama, Ele está perto. Número 5. Deus governa sua vida com mãos amorosas. Creia na soberania de Deus, povo de Deus. Número 6. Advertências de Paulo. Quando você lê a palavra de Deus pela primeira vez, especialmente quando lê Paulo e seus conselhos ao seu jovem discípulo Timóteo, você pode ver por que a coragem é necessária. Muitos de nós, às vezes, vivemos pela aprovação e aceitação dos outros. Você ainda não amadureceu o suficiente para ser sua própria pessoa em Cristo. E quando recebe um olhar sujo, ou um revirar de olhos, ou um lábio contorcido, ou uma palavra, você se sente tão esmagado que simplesmente para de falar sobre coisas difíceis que possam te rejeitar. Eu desejo profundamente que você considere Cristo tão glorioso que o sorriso dele valha 10.000 carrancas. Espero que você conheça a fonte e profundidade de coragem que precisará quando falar nesta situação. Em 2 Timóteo 4:3-4 está escrito: "Pois virá o tempo em que as pessoas não tolerarão a sã doutrina, e a instrução precisa que as desafia com a verdade de Deus. Mas querendo ter seus ouvidos coçados com eles vão acumular para si mesmos muitos professores, um após o outro, escolhidos para satisfazer seus próprios desejos e apoiar os erros que sustentam. Eles desviarão seus ouvidos da verdade e se perderão em mitos e ficções criadas pelo homem, aceitando o inaceitável." Isso está em 2 Timóteo 4:3-4. Número 7. Há uma segunda razão, além das palavras de Paulo a Timóteo, pela qual acredito que esta mensagem sobre coragem é tão crucial. Tem a ver com o tipo de época em que vivemos. Corajosamente nos mantemos firmes, conforme Mateus 10:27. "O que eu digo nas trevas, dizei-o à luz do dia, e o que vos é dito ao ouvido, pregai-o sobre os telhados."